Bem, por que a gente dividiu entre terapia de apoio e terapia específica, né? Porque na realidade, primeiro porque certamente no Brasil você vai ter uma distinção entre as duas, você vai começar de apoio muito antes de começar específica, certo? Você não vai tentar buscar o remédio ainda para começar. E aí, na realidade, como ela enumerou aqui, né? Questões importantes. Ou seja, o que é que eu posso fazer para poder minimizar o impacto da crise da hipofilia naquele paciente, né? Tratamento da dor, porque isso é uma coisa que incomoda bastante o paciente, certo? Que o deixa agitado e ele fica muito nervoso lá na emergência ou na enfermaria. É complicado um paciente com dor, né? Só que, infelizmente, não é uma dor fácil de tratar. Não raramente a gente acaba tendo que usar opioides nesses pacientes e não raramente eles acabam ficando dependentes de opioides. Então, a decisão de usar os opioides tem que ter com muita cautela, especialmente quando são crianças com crises hipofílicas. Não é comum em criança, mas teve mais de uma vez a criança chegar lá usando tramal diariamente, a criança. E o pessoal não pensou em alternativas para não usar o tramal no menino, né? Náuseas e vômitos, você pode tratar, digamos assim, ajudar, inclusive no controle metabólico do paciente e até mesmo na questão da alteração de carboidratos do jejum prolongado. Muitas vezes come e vomita. Então, se você tratar a náusea e o vômito, você consegue também melhorar até a ingesta desse paciente. Os sintomas cardíacos por conta da desautonomia, que podem ser graves e fatais, né? A manutenção da caloria, isso é importante porque a gente tenta fazer algo hipercalórico nesses pacientes. Embora o pessoal da UTI agora, não sei se isso é verdade, mas pelo menos da última vez que eu vi lá, o pessoal comentava o fato de que em algumas situações o excesso de calorias poderia favorecer um pior controle do paciente. Eu não sei, uma teoria de que se você colocar alimentação demais ou excesso de carboidratos, isso dificulta a recuperação ou piora o estado dele. É uma teoria que eu estava vendo o pessoal falando isso. Nível glicêmico, sim. Eles estavam colocando no nível glicêmico mesmo. Então, essa é uma situação, por exemplo, que a gente tenta realmente fazer mesmo uma hiperglicemia nele, só que agora o pessoal está tentando combinar de hiperglicemia com agentes de insulina, combinação de insulina com glicemia, porque parece que isso ativa a veia da PGI-C alfa, né, que acaba tendo um efeito repressor sobre a ala-sintetase. Então, tem um trabalho agora feito em Utah, que eles estão convocando pacientes com crises crônicas, né, para fazer essa combinação. A gente quase fez uma vez aqui, né, mas aí eu fiquei com medo. Falei, olha, eu não sou nem clínico geral, vou ficar fazendo essas loucuras, né, de comparar, mas o pessoal está fazendo. E tem lógica essa combinação, porque você acaba realmente tendo um efeito na PGI-C alfa, você acaba reprimindo a ala-sintetase. Então pode ser se já cansou de dar carboidrato para esse paciente, há difusão de glicose e não está tendo efeito, e a hematina não vai chegar a tempo e o paciente está piorando, é uma coisa a se pensar. Que a gente coloca assim as nossas sugestões, né? No caso, para a crise convulsiva, eu acho que a gente começaria com a gabapentina nesse paciente. Depois tentar a gabapentina depois nesses pacientes, né? Na crise, realmente, a questão da morfina, dos opioides, a nossa impressão, a princípio, é tentar evitar o opioide o máximo que possível. Porque depois tirar o opioide deles é difícil, muito difícil. Entendeu? Assim, muito difícil. E a combinação paracetamol e codeína é relativamente segura, né? Lembrar que a dipirona, em algumas listas, pode ser considerada porfinogênica. Certo? Então, eu tenho muito receio da dipirona, então ficar alerta a isso para os pacientes, né? A dor neuropática, a gabapentina seria mais segura, a pregabalina, eu pesquisei, inclusive com a Pfizer, eles não têm dados. Eles não têm dados, a pregabalina. Aparentemente, parece que é segura, mas pedi para eles fazerem uma vasta pesquisa na literatura dele de dados, eles não puderam me dar certeza de que era ou não era. Então, assim, use com cautela, certo? Se puder usar a gabapentina, acho que até é melhor para esse paciente. Quanto à parte tranquilizante, para diminuir a agitação, realmente a gente acaba usando mesmo lorazepam nesses pacientes, acaba ajudando. De novo, também tem o problema do paciente ficar viciado no lorazepam, esses pacientes. E para náusea e vômito, a gente acaba usando a ondansetrona mesmo, que acaba tendo resposta para eles. Assim, você não tem muita variabilidade no que você pode usar, não, certo? Cimetidina. A cimetidina, na realidade, a gente usa como objetivo de tentar inibir a ala-sintetase, certo? A gente não encontra mais cimetidina lá. A gente encontra um caso ou outro, né? Algumas farmácias ainda tem cimetidina, mas assim, é bom lembrar assim, não, oral, cimetidina oral mesmo. A gente acaba usando oral, a gente não encontra injetável, não. Não encontra mais não, injetável não. A gente usa oral mesmo, se adapta oral. Só que lembrar, já que ele jogou a questão da cimetidina, o que acontece? Surgiram alguns trabalhos experimentais em camundongos, esses camundongos lá, o camundongo de ouro que eu digo, do Dr. Desnik, né? Em que eles usavam a cimetidina nesses camundongos e havia uma diminuição da síntese dos precursores profinogênicos, né? O ALA e o PBG diminuíam.
E aí, na hora, foi toda uma comoção, porque cimetidina é barato, né? E aí foi aquela coisa, não, beleza, agora dá. E aí começaram a usar a cimetidina mais disseminadamente, e eles não viam os mesmos efeitos nas pessoas, né? E talvez tenha uma explicação para isso. A via pela qual a cimetidina teve o efeito no camundongo não é similar no ser humano, certo? Mas há um efeito mais modesto em algumas pessoas. Por quê? Porque a gente já viu isso mais de uma vez acontecer, inclusive, para não dizer que é uma amostra viciada nossa do Brasil, né, nossas mulheres têm crises mais graves, esse pôster, que virou uma apresentação oral no Congresso de Porfiria, foi de Israel, que era mais, eu adorei o título, que era assim, a hematina salvou minha vida, a cimetidina me fez viver de novo. Então foi mais ou menos isso aí, ou seja, no momento agudo, né, quando ela usou o emerginato, ela conseguiu sair daquela crise e conseguiu sobreviver, mas ela continuava tendo crises cíclicas, né, que só o emerginato não estava controlando, que a cimetidina, com um efeito aditivo, acabou com... Só que assim, eu sinceramente não vi esse efeito nos nossos pacientes, de fazer monoterapia com a cimetidina, mas assim, como mal não faz, a gente usa. Mas eu não tive assim, uma resposta como essa paciente de Israel, eu não consegui ver essa resposta. Mas a gente acaba usando, como a gente acaba combinando muita coisa, não dá para isolar qual é o efeito da cimetidina nesses pacientes, certo? Então, mas assim, de novo, tem uma razão bioquímica, tem um substrato animal, né, para isso, então eu acho que não faz mal. O Dr. Anderson acha que não funciona. Ele já falou assim, isso não funciona não, entendeu? Não tem evidência, mas, Dr. Anderson, não mata, né? Então, já não pode usar tanta coisa na porfiria aguda, então pelo menos uma que é segura, vamos usar para o paciente. Então aqui essa é uma das melhores listas que a gente tem de avaliação, que é da European Porphyry Network. Tem uma outra também que eu acho muito boa, que é do pessoal da Suécia, que é chamada NAPOS, né? Essa daí também. Só que a NAPOS, assim, está em inglês, francês e sueco. Então, assim, sua proficiência nessas línguas não é boa, também não é boa para os pacientes também, porque, na realidade, só que a NAPOS é interessante. A NAPOS não fala, ela classifica em não temos evidência, possivelmente porfrinogênica, possivelmente porfrinogênica, intermediariamente porfrinogênica, provavelmente não porfrinogênica, não porfrinogênica. Então ele tem essa gradação, é bom que eles gradam com cores, né? O vermelhão não use, pelo amor de Deus, até o super verde use à vontade, certo? E o amarelo é pare e pense para usar, então eles usam isso daí, só que é baseado tudo o quê? Em relato da literatura que eles pegam. Então eles pegam na literatura, tipo, foi publicado um caso que o paciente usou e não teve nada, aí eles põem como evidência positiva. Certo? Então, assim, aí, mesmo assim, você ainda tem que pensar se vale a pena trocar ou não trocar, o que você pode fazer nesse caso aí. Essa é a lista da European Porphyry Network. Eu sugiro, embora o pessoal goste de usar as listas da Associação Americana de Porfiria, que é essa daqui, e também tem a associação a lista da Associação Britânica de Porfiria, né? Se você começar a comparar, elas começam a se contradizer uma com a outra. Então, uma é permitido num, outra é permitido noutra. Por quê? Porque depende muito dos trabalhos. Então, essa mesmo dos suecos é legal que ela mostra. Um trabalho tal mostrou que 16 pacientes usaram, sei lá, pregabalina e não tiveram nada. Mas o outro trabalho mostrou que um paciente usou e teve uma crise. Então, é assim que ela mostra a evidência. Então, enquanto que as listas tentam colocar se pode ou não pode, eles decidem você chegar a essa conclusão. Colocam quantos usaram e não tiveram nada e quantos e um caso que usou e teve alguma coisa. Então eu gosto mais do perfil da NAPOS por isso, porque não fica nem bom nem mal, ele mostra o que tem publicado naquilo dali, certo? Assim, são agentes que podem induzir a P450, mas eu acho que a quantidade é muito ínfima para você ter uma crise por conta disso daí, certo? Porque também eu tenho muito medo do paciente começar a virar histérico, né, como a Carol disse aí, e, nossa, não, mas isso pode ter não sei o quê, eu não vou usar, ele não vai usar nada. Então, porque tudo pode ter essa indução. Então, esse é um tipo de coisa que realmente eu deixo ele mais livre. Se ele puder fazer o controle, melhor, mas eu não cobro isso dele, não. O que eu acho muito importante, que os pacientes ainda não têm isso daí, é andar realmente com tipo um bracelete ou alguma coisa na carteira que puxe e saiam as drogas. Porque os pacientes têm a ilusão de que vão chegar lá, não sei, na emergência e falar, eu tenho porfiria aguda. Aí faz aquele silêncio assim na hora, entendeu assim? Se a internet não estiver funcionando e o 4G, 3G também não, essa paciente está em sérios problemas, entendeu? O que o pessoal vai tentar lembrar qual é a lista dos medicamentos. Então, assim, facilite a vida do médico, que já está com a profissão depauperada em vários sentidos. Né? Então, ande com a lista dos medicamentos. A paciente vai reclamar comigo, não sei o que, eles não sabem. E por que você não anda com a lista que eu te dei? Aí ela fica parada me olhando. Não é?
Então dá para você usar com a lista assim. Sei lá, sofreu um acidente, se for atropelada, jogada de um prédio, você pode colocar alguma coisa no braço, entendeu? Que a pessoa abra. Tem até uns braceletes bonitos, fashion, que você pode usar. Para o homem tem aquelas correntes que parecem brega, né? Você põe lá e abre e sai toda a lista de medicamentos que você não pode usar. Mas eu acho que isso é importante, viu? Isso é importante. Mas aquela coisa de rapper também, né? Que você coloca lá e que abre o negócio assim, sai a lista toda. Pode até salvar a sua vida se for uma bala perdida, entendeu? Você tem que pensar nisso aí também, é uma possibilidade, né? Então, já discutimos a questão de avaliar, fazer um inquérito de fatores desencadeadores. Isso acho que vocês todos já estão carecas de saber, né? Que você tem que avaliar o que foi que provocou aquela crise. Não basta tratar a crise, mas saber o que foi aquilo que provocou. Porque esse senhor mesmo, que teve essa crise e tudo mais, que evoluiu, passou 2 anos em recuperação, agora voltou a beber. E como é que eu sei? A mulher que me passa o e-mail, porque ele dá porrada nela todo dia, quando ele bebe, ela me manda o e-mail, aí manda o e-mail assim, por favor, peça para não sei o quê, aí eu tenho que ir atrás, eu falo com ele, mando o e-mail, e o senhor está bem e tal, e como é que tá? Olha, seu ala aumentou, eu uso sempre a desculpa do ala, entendeu? Seu ala aumentou, às vezes nem aumentou. O senhor está fazendo uma coisa diferente, fumando, bebendo, aí na cara de pau, não, só uma vez e tal, assim. Eu falei, mas sua mulher toda está batendo na sua mulher todo dia? Que história é essa, né? Então, assim, infelizmente é um problema essa questão da recidiva de alguns hábitos, né? E assim, no caso dele foi curioso que ele voltou a beber e lentamente o ala foi aumentando de novo. O ala que chegou a cair, assim, o ala dele chegou a 70, né? Que depois de tanta matina a gente conseguiu reduzir o ala dele para finalmente chegar no 4. Demorou muito para voltar a normalizar. Aí lentamente já está subindo de novo, está no 7, no 8, mas clinicamente não está tendo sintomas. Mas em algum momento o sistema vai colapsar de novo. Tem que ir pro ar, né? Tem que ir pro ar. Eu falei para ele. Ele falou que ia buscar ajuda em outros lugares. Se ataque cardíaco, o caso da hipertensão também se pode usar o enalapril ou losartana, né? Ataque cardíaco pode usar o propranolol com eles. A questão da proteção da pele em UTI eu não sei como você pode, se bem que eu não sei se a luz daquele tipo de luz pode induzir na porfiria variegada alteração, a luz de UTI, eu creio que não, né? Porque na protoporfiria, se for no centro cirúrgico, colocar até filtros especiais, né? Fazer uma cirurgia laranja lá com filtros, a gente comprou, fez tudo para o paciente, ele morreu antes de fazer o negócio, fez toda uma avaliação para fazer o transplante dele protegido, até mudar fizeram até uma nova linha fashion lá de roupas, né, para não refletir a luz lá, e o tadinho ele morreu antes, né. Bem, a fisioterapia é muito importante, você tem que colocar na cabeça do paciente que a partir daquele momento é a terapia de reabilitação que vai ajudá-lo a voltar a andar, não é a matina. Certo? Que ele fica assim, doutor, me dê mais, né? Como se fosse, sei lá, um boost, né? um Red Bull, né? Para ele. Não vai adiantar, na verdade agora é você tentar primeiro, retirar o fator que intoxica. Se o ala e o PBG estão normais, isso é uma coisa importante, gente. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu vou usar e tal, porque ele está em crise. Mas o ala e o PBG estão normais. Ele teve, você tem comprovação que é porfiria, tem mutação e tal. Mas naquele momento, aquilo que ele está sentindo não deve ser a crise porfírica. E não faz sentido você usar o ALA, usar o emerginato, porque o objetivo qual é? É você normalizar bioquimicamente a pessoa e ele não tem alteração bioquímica naquele momento. Tem que procurar outros motivos para aquela dor dele. É o risco de você dizer que tudo é porfiria. Ou seja, a pessoa já tem um diagnóstico, concordo, mas ela pode ter uma dor abdominal de outra causa também. Certo? Não necessariamente vai ser a porfiria. Então o teste rápido ajuda muito nisso daí. Então esse senhor mesmo da bebida, né? Ele tinha muita dor de fibras finas, né? Que ele chegava e dizia que eu não estou aguentando de dor, né? Mas era dor de fibras finas. Não era dor da porfiria. A gente fazia o teste rápido normal, então dá-lhe mais gabapentina para ele, para poder contornar a dor. Certo? Mal sabia que também ele estava bebendo nesse período, né? E não estava ajudando muito a si próprio. Bem, ela fez bem resumida essa parte aí, mas que depois do material, a gente colocou um guideline britânico de tratamento da porfiria que eles usam, que acaba sendo mais ou menos as condutas universais mesmo, nas terapias de suporte para esses pacientes, que seria você tentar evitar ou tentar manejar esses sintomas que no momento agudo, eles podem ser fundamentais para o paciente, especialmente os pacientes que desenvolvem mesmo insônia ou que ficam muito agitados na enfermaria, que são um problema. Quando estão na UTI é uma beleza não para eles, né? Mas porque eles não estão batendo em ninguém, nem rasgando, nem criando caos na enfermaria. Mas na enfermaria, eles ficam muito agitados, é um paciente que pode ser problemático. Então você pode ajudar a cuidar melhor dele ali. E a questão dos vômitos e náusea, né? Que realmente, esse é um problema que eles ficam no jejum mais prolongado ainda. Então come e vomita, e isso prejudica a questão da ingesta de carboidrato para eles. Então a gente insiste muito nesses pacientes, pelo menos fazer 400 gramas, né, de glicose para eles, e oral você pode fazer. Tem umas balas de glicose,
né, que a gente pode comprar também, que você pode usar, essas balas de glicose com o paciente, que podem ajudar. Só que assim, de novo, se tem sintoma neurológico, não adianta fazer só isso. Não adianta. Você vai estar apenas adiando o inadiável. Ele vai evoluir. Certo? Então, a nossa sugestão é que no menor sintoma neurológico, fora da dor abdominal, tipo, ele começa a ter parestesia nas mãos. Isso é um mau sinal. Certo? Então, se você tiver hematite à sua disposição, use. Certo? Ou se prepare para o pior, porque ele pode evoluir muito mal a partir daquele ponto. Se for só a dor abdominal, leve, você ainda pode tentar manejar só com a glicose, com a infusão, com o aumento da ingesta de carboidrato, mas mesmo assim, o próprio Dr. Anderson ele fala, se você tiver hematina, use hematina. É muito melhor você ficar manejando só com a glicose, certo? Porque o efeito repressor que ela tem sobre a elastetase é muito leve. É muito leve. Às vezes, por uma crise mais leve, pode ajudar. Mas se você já tem um histórico desse paciente, e você sabe que ele já evoluiu para coisas piores, é muito arriscado. É muito arriscado. Então, assim, eu recomendo que realmente você... E acho uma coisa importante que a gente não faz muito, é você conhecer o perfil bioquímico do seu paciente, ou seja, saber como é o nível de ALA e PBG dele antes, durante e fora da crise também. Por quê? Porque você sabe exatamente quando... Porque às vezes tem pacientes que toleram uma ALA muito bem de 30. Entendeu? Por isso que eu fico sempre quando chega aqui assim, eu tenho porfiria, estou morrendo. A quanto é o ALA? 4,8. Normal 4,5. Pelo amor de Deus, né? Isso não é porfiria. Certo? Mas assim, porque a gente vê que tem pacientes que toleram muito bem alas extremamente aumentados, que é uma coisa individual. Tem gente com ala de 13 que já começa a estrebuchar de dor e vai parar no respirador. Então, não tem tanto a ver com a questão do valor do ala, né? Agora, claro, se a gente tem um paciente que tem o basal dele alto, 20, e aí você vê que de um mês para o outro subiu para 30, fique preocupado. Certo? Então, isso já é um mau sinal. Mas ele não está sentindo nada. Mas qualquer coisa agora pode ser o trigger para a doença. Então, essa é uma das situações em que a gente usa, por exemplo, a hematina profilática. Que é a situação que você pode usar profilaticamente. Se está acompanhando o paciente, está vendo que o PBG está aumentando, que o ALA está aumentando progressivamente, você pode, naquele momento, cortar, reinibir de novo e fazer baixar. Então, é a situação que você pode usar profilaticamente a hematina. Só que você tem que realmente acompanhar de perto esse paciente. Certo? Não pode assim, vai embora, volte daqui a 6 meses. Você até pode voltar 6 meses, mas a cada 2 meses ou a cada 3 meses tem que coletar um ALA no PBG. Que você vai podendo fazer a curva com eles. Assim. A gente fez agora com uma paciente que engravidou, foi muito interessante. Que a gente pôde pegar o momento exato que o ALA e o PBG voltaram, porque durante a gravidez eles diminuíram e normalizaram completamente. E pela primeira vez em anos ela se sentiu bem. Ela estava ótima, feliz. Eu a vi. Você fez o eletrobio dela, Juliana, a Tamara, né? A Tamara estava toda mal. Quando ela ficou grávida, ela ficou a mulher mais feliz do mundo. As dores sumiram, tudo sumiu. Ela falou, eu quero ficar eternamente prenha. Ela falou, entendeu? Algumas mulheres realmente ficam assim mesmo. Mas no caso dela, por quê? Porque ela ia estabilizar os níveis. Durante a gravidez, chega um ponto que estabiliza tudo, não tem a oscilação hormonal dela. Mas aí o problema é no final da gestação, até que muitas mulheres têm a primeira crise porfírica ou no final ou após. Certo? Por quê? É o estresse metabólico. E assim, vamos ser sinceros, ter filho, Juliana teve, sabe como é isso, né? A Marcela também acaba com a mulher, né? Tem uns estudos que mostram que é 1 bilhão de neurônios que vão embora, né? Ou seja, por isso que a mulher no final da gravidez fica assim também, meio zonza, meio, entendeu? Assim, perde um pouco até o tirocínio das coisas, né? Fica meio bom. Depois regenera. Depois assim, bem neurônio meu. Mas como ela tem muito mais que o homem, então talvez, né, não precise tanto, né? Se fosse com o homem, então, ia ficar demente depois. Se o homem for, então a natureza foi sábia em separar os papéis de quem deve gestar. Então, na prática, na realidade, o pós-gestação é onde você tem muito ataque de porfiria. E essa menina que eu falei que foi lá de Américo Brasiliense, foi assim, justamente após a gestação que ela teve. Então, é um período muito... Se você já sabe que a paciente tem porfiria antes, você pode fazer um follow-up muito bom dela, porque temos um problema no primeiro trimestre da gravidez. Porque é quando ainda você está tendo uma oscilação da progesterona com os estrógenos, né? Então, pode ter muita paciente que vai desenvolver uma crise naquele primeiro trimestre. Ou ter um abortamento naquele primeiro trimestre. Mas depois daquilo, é uma beleza a gravidez. Tudo decai, ela fica linda, fica esfuziante. O marido adorou também, né? Quase, né? Fazia mais frio naquele período. Só que aí, na realidade, agora ela voltou a ter crise, depois que teve a criança. Certo? Então, é por isso que é bom a gente estar sempre acompanhando esses pacientes, para poder fazer essa avaliação deles.